Olá, queridos! Muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é para responder a uma pergunta que me enviaram e que eu acredito que pode interessar muitos de vocês. A pergunta era a seguinte: Doutora Ana, eu tomo remédio, mas continuo com medo. O que pode estar acontecendo? Nós vamos falar sobre isso agora. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte aqui dessa grande comunidade nesse canal, inscrevendo-se aí no botão vermelho e ativando o sino das notificações. Bom, se você está aqui nesse canal pela primeira vez, eu convido você a assistir um outro vídeo que eu já falei sobre medo e que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, porque eu acredito que isso vai lhe dar uma base maior para entender sobre essas reações e sobre as emoções, tá bom? Hoje a gente vai falar especificamente a respeito de quem toma medicamento e ainda assim se sente com medo. Isso não é incomum, não é uma coisa rara de se ver, porque na verdade essa sensação pode permanecer por alguns motivos e nós vamos falar sobre 3 deles agora. Primeira coisa, o medo é aí o pano de fundo dos transtornos fóbicos ansiosos, né? Especialmente ansiedade social, agorafobia, né? O medo de passar mal e não conseguir ter uma assistência ali muito rapidamente, transtornos somatoformes, como medo de doença o tempo todo, né? Acreditar o tempo todo que está com alguma doença. Também temos o medo relacionado a quadros de estresse, como o transtorno de estresse pós-traumático, que falamos recentemente nesse vídeo aqui e convido você a assistir depois também. Mas o medo, na verdade, é uma emoção base dos quadros de ansiedade de uma forma geral. Esses eu dei exemplo para vocês. E também tem aí a insegurança como um sentimento que permeia as pessoas que têm esses quadros. Os quadros que eu citei, né, os quadros ansiosos de uma forma geral, que precisam ser medicados, são aqueles quadros em que a funcionalidade da pessoa, a capacidade de trabalhar, capacidade de fazer suas coisas, capacidade de exercer suas atividades no dia está comprometida, né? Quando essa funcionalidade caiu muito e a pessoa não está conseguindo, você precisa medicar. E aí é quando entra a medicação que vai atuar especialmente nos circuitos GABA, nos circuitos GABAérgicos, que a gente chama, que é do nosso neurotransmissor de inibição, o GABA. É um neurotransmissor cerebral que faz com que a pessoa acalme. Esse vai ser o objetivo, né, principal aí de atuação no tratamento. E quando isso acontece, o medicamento é prescrito, essa calma ocorre. E várias vezes essa revisão precisa ser feita se o paciente continua com um quadro muito disfuncional. Esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo de manter o medo é quando a medicação, quando o tratamento que está sendo feito, medicamentoso, está insuficiente ou precisa ser reavaliado para que se ajuste melhor o estado de funcionalidade do indivíduo. E aí sim, medicação funciona nesses casos. É aí que ela é bem indicada. No entanto, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Existe o medo relacionado às questões psicodinâmicas. O medo relacionado à história do indivíduo, que não tem a ver com um transtorno mental especificamente. E essa é uma parte mais difícil quando a gente está falando da história, porque a história e as consequências da nossa história, né, nossa história ali longa de vida, não se medica, se elabora. Não se medica, se coloca cada coisa na caixinha que deve ficar. Isso é difícil, não é?
Isso é difícil porque exige conhecer-se e, obviamente, exige psicoterapia ou um esforço grande em leituras e buscas para que você consiga compreender um pouco mais os seus temores. E aí eu vou dar um exemplo sobre questões de temores. Por exemplo, alguém que teve uma vivência de abuso, de frequentes ameaças, né? Crianças em que a mãe ameaçava bater o tempo todo, ou o pai ameaçava bater o tempo todo, ameaçava ir embora e deixar, porque isso acontece, vou largar vocês, vou deixar todo mundo aqui, né? A pessoa o tempo todo com medo de ser deixada, de ser abandonada, né? De viver uma situação catastrófica. Pessoas que têm vivências o tempo todo de risco, né? Como se estivesse o tempo todo em risco, tendem a ter mais medo, um medo mais persistente, um circuito de medo mais estimulado. E aí, muitas vezes, tem até dificuldade de saber qual o motivo de medo. Por quê? Essa história já faz tanto tempo, né? Às vezes é tão difícil revisitar a história, porque quando a gente revisita, a gente lida com tudo novamente. E a gente precisa lidar não para sofrer novamente, mas para compreender o porquê de alguns medos. Porque acontece também uma coisa que é transferência. A gente começa a transferir, né? E eu estou falando transferência no sentido de mudar de foco, né? Da ideia de medo. Às vezes você tem medo de doença o tempo todo, tem medo de algo acontecer e, na verdade, não é a questão relacionada à doença que você tem medo, mas sim questões relacionadas a perdas de pessoas, a finais de ciclos, pessoas que viveram, por exemplo, perdas financeiras muito grandes, que tinham uma vida muito confortável e repentinamente perderam muitas coisas, a família teve uma quebra aí financeira repentina, podem viver um medo que ela, na verdade, não entende muito bem, não sabe explicar porque ela está em alerta o tempo todo. Isso é psicodinâmico. E essa é a parte, gente, que eu convido vocês a pensar, porque é muito individual. Você conhece a sua história, você conhece os medos que sentia, os riscos que correu, as situações que talvez a sua família nem saiba que você tinha um temor e vivia uma insegurança, mas isso ficou, né? Entrou e permaneceu. Muitas vezes o medo que persiste não tem a ver com remédio que você precisa ou dose a mais que você precisa tomar, mas sim isso que precisa ser reavaliado da sua própria história. Tá. A terceira coisa, e que eu já vi acontecer diversas vezes e faz com que a pessoa permaneça com medo, mesmo tomando algo, é excesso de coisa que ela toma. Por exemplo, remédio combinado com fitoterápico, combinado com suplemento, isso pode gerar um aumento do estímulo cerebral e, consequentemente, um aumento do medo por conta de interação. Já peguei gente tomando bupropiona, que é um medicamento antidepressivo que aumenta a dopamina e noradrenalina, e rhodiola rosea, que é um fitoterápico. A pessoa estava com medo aumentado, né? E na verdade era uma interação medicamentosa. Isso pode acontecer com diversas coisas, tá, gente? Às vezes as pessoas querem associar alguma coisa natural ao tratamento e, na verdade, essa interação pode acontecer e aumentar o estímulo. E aí o medo não tem nada a ver com o quadro, não tem nada a ver com a história, tem a ver apenas com uma medicação a mais, um excesso, né, de algo que precisa ser, na verdade, retirado para reduzir esse medo. Tá? E isso não é infrequente e as pessoas tendem a olhar aquilo que vai reduzir, vi isso aqui escrito em algum lugar, então vou melhorar, e aí interage, e isso pode jogar contra você, na verdade. Então, sempre, se você usa um psicotrópico, não use algo junto que você não tenha certeza que vai te ajudar.
Eu dei o exemplo da rodiola rósea, inclusive tem um vídeo aqui sobre a rodiola rósea, né, em quadros de estresse, de ansiedade, até em doses mais altas, a pessoa pode sentir medo, né, não, e em doses mais baixas não. Então, até fitoterápico, né, que as pessoas têm uma ideia de que ser fito e ser natural não vai gerar nada, gera sim. Então, tenham cuidado com automedicação e interação. Então, o que a gente precisa pensar quando tem um medo persistente mesmo em tratamento? Primeiro, reavaliar o tratamento, se você trata um transtorno fóbico ansioso, um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse, reavaliar isso. Se, mesmo reavaliando, você tem percebido que permanece com medo, pensa sobre isso que eu falei, que tem a ver com a sua história, de coisas que você viveu e que você precisa lidar em psicoterapia, ou mesmo algo que eu não citei e que eu faço questão de falar agora porque não posso esquecer, que são mudanças que você sabe que precisa fazer e que você está com medo de fazê-las. Mudanças que você precisa, porque já entendeu, já refletiu e sabe que vai precisar tomar decisões e que você tem adiado. O medo pode persistir, pode ser um fator que está aí te atrapalhando, né? Tanto o medo de tomar a decisão, quanto o medo de não tomá-la, né? E às vezes você precisa de fato de ajuda para isso. E a terceira coisa é a interação medicamentosa, seja ele natural, seja ele alopático. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você que me mandou essa pergunta. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele vai ajudar outras pessoas, clica aí no curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal se você ainda não faz parte e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!